Bom, Bolsonaro ter firmemente, né, se posicionado ontem não foi a única surpresa boa que nós tivemos. Eu me lembro daquela história do Melhores do Mundo, de Joseph Klimber, porque nela se aprende que a vida é uma caixinha de surpresas. E essa caixinha de surpresa soltou uma surpresa que eu diria que para mim foi inesperada, que foi o jornal queridinho da esquerda do mundo, o The New York Times, escrevendo uma matéria descascando o Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler alguns trechos da matéria com vocês, mas antes da gente começar, olhem só o título. O Nêmesis brasileiro... A gente consegue botar na tela a matéria aí, Bruno? O Nêmesis brasileiro de Elon Musk está salvando ou machucando a democracia? O Nêmesis brasileiro do Elon Musk. Vocês vejam como é que o New York Times está se referindo ao Alexandre. Vocês entendem como a briga que ele comprou com o Elon Musk foi uma das mais estúpidas que ele poderia ter comprado? E um dos maiores presentes que nós tivemos. Agora os americanos estão chamando o Alexandre de Nêmesis do homem mais inovador do mundo. É uma fase horrorosa para o Alexandre. E é interessante isso, porque no jornalismo internacional as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o Alexandre, quem é o Alexandre. Elas pensam muito no Lula, né? Na política internacional. Porque é estranho para eles que um ministro da Suprema Corte mande no país. É difícil de explicar para o público geral, que sabe pouca diferença entre o Brasil e a Bolívia, quem é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Mas o New York Times achou o caminho, e esse caminho veio graças ao Elon Musk. Quem tornou o Alexandre mais famoso foi o Elon Musk. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6.000 alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. E agora, o que é o Alexandre? Ele é o Nêmesis do Elon Musk. E no final, ele é só isso mesmo. Você vê a matéria, o New York Times usou uma foto bonita do STF, né? Consigo ver aqui que tá pequeno para mim, mas acho que sim. No fim das contas, o Alexandre é só isso, é o Nêmesis do Elon Musk. E o Elon Musk vai entrar para a história. O cara que fez foguete da ré, que fez os cegos verem, que fez a internet chegar a qualquer lugar do mundo, que fez o carro elétrico funcionar, que fez o carro dirigir sozinho, que devolveu a liberdade de expressão em um momento difícil do Ocidente. E o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um nêmesis temporário. É um nome insignificante, uma nota de rodapé de uma república de banana. Ele se acha um deus, mas não é nada. É um nêmesis, cujo nome será esquecido. Então a reportagem fala do nêmesis do Elon Musk. E o subtítulo diz assim: a Suprema Corte do Brasil expandiu seus poderes para proteger a democracia, mas alguns estão se perguntando se a Corte agora representa uma ameaça. O que é um pouco sutil, né? Alguns estão se perguntando se a Corte representa uma ameaça. Eu acho que a gente passou muito desse ponto.
boa parte, a imensa maioria dos brasileiros estão, segundo as pesquisas, afirmando que a corte é uma ameaça. Os alguns a que o New York Times se refere são alguns do Beautiful People, são alguns do establishment, e que dizem que agora a Suprema Corte representa uma ameaça. Que é uma forma de dizer, aqueles louquinhos de extrema direita, pior que tinham razão, rapaz. A matéria traz afirmações graves sobre o Supremo. Abre aspas. Pode deixar a matéria aqui na tela, Bruno. Pouco depois que o presidente Bolsonaro se tornou presidente em 2019, a Suprema Corte começou a sua campanha com um movimento altamente incomum. Garantiu a si a autoridade para abrir investigações criminais sobre ataques contra a Corte. Ela chamou isso de inquérito das fake news. Altamente incomum é o embelezamento que o New York Times quis dar para terrivelmente ilegal. Continua a matéria. Isso levou a uma série de investigações lideradas por um único ministro, Alexandre de Moraes. As investigações miravam operadores de extrema-direita, seja lá o que o New York Times considera extrema-direita, que pediam um golpe militar, não é verdade, após o senhor Bolsonaro perder a presidência em 2022, ajudando a salvaguardar a transferência de poder. O ministro Moraes também assumiu novos poderes para ordenar buscas e apreensões contra pessoas que simplesmente criticaram a corte online. Isso é o New York Times que está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Forçar veículos de mídia a apagar artigos e ordenar agentes da Receita Federal que parassem de investigar outro ministro e sua esposa. A corte também indicou como uma espécie de xerife da internet, ou indicou, perdão, como uma espécie de xerife da internet brasileira. Ele fez com que empresas de tecnologias silenciassem centenas de pessoas nas redes sociais e bloqueou o X de Elon Musk depois deles não obedecerem às suas ordens. A maioria dos 10 ministros restantes formalmente apoiaram as suas decisões. Agora, 2 anos após o tumulto da última eleição e 5 anos desde que a corte garantiu a si mesmo novos poderes, ela se provou relutante em abrir mão deles. Ora, quem poderia imaginar? Por onde andava Jack Nickas, o representante do New York Times em todo esse momento, estava como uma bela adormecida? Ele continua. Em entrevistas, 4 funcionários sênior da Advocacia Geral da União descreveram as ações da Corte como um amplo ajuntamento de poderes. Disseram que não há fiscalização do Supremo Tribunal Federal e reclamaram que as suas investigações se arrastam por anos sem uma resolução. A corda está esticando. A matéria fala também sobre o início da ditadura com a instauração do inquérito da fake news. Abre aspas. No início de 2019, notícias sugeriam que uma investigação de corrupção, a Operação Lava Jato, estava começando a investigar alguns ministros, incluindo o presidente da corte à época, ministro Toffoli. Aquele que... Deixa pra lá. Ele atacou relatórios que afirmavam que a corte estava tentando atrapalhar a investigação. Atacar qualquer um de nós é atacar a todos, disse ele aos seus colegas ministros em uma sessão em 2019. Abre aspas, calúnia, difamação e insultos não serão permitidos. No dia seguinte, o ministro Dias Toffoli divulgou o inquérito das fake news. Ele usou um termo em inglês, já popularizado por Donald Trump, diz o Times. Em sua decisão de uma página, ele disse que a corte investigaria, abre aspas, notícias e falsas denúncias de crimes, relatórios caluniosos, ameaças e outras infrações que afetavam a honra e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e suas famílias. Inacreditável a quantidade de gente na imprensa que permitiu isso. De repente, a Suprema Corte poderia investigar qualquer crítica
em qualquer lugar. A matéria denuncia também a maneira como o Alexandre e os capachos deles atuam. Tudo isso que eu estou falando para vocês é matéria do New York Times, não é Revista Oeste, não é Paulo Figueiredo Show. Diz assim, parece também que ele foi atrás de uma emissora que cobriu alegações de fraude eleitoral. Em meio aos protestos sobre as eleições, um dos ajudantes de Moraes ordenou outro funcionário da corte a achar justificativos para tomar ações contra a Oeste, um veículo de mídia conservador, e, abre aspas, todas aquelas revistas que apoiaram o golpe. De acordo com as mensagens de texto vazadas e publicadas pela Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. Está falando da reportagem do Glenn Greenwald. O funcionário, continua a reportagem, o funcionário da corte respondeu que só conseguiu achar, abre aspas, publicações jornalísticas no site da Oeste, que, abre aspas, não estavam dizendo nada, segundo mostraram as mensagens. O ajudante do ministro Moraes respondeu, use a sua criatividade, kkk. Ao que um funcionário respondeu que, abre aspas, daria um jeito. Eles também fizeram um questionamento importante. O que acontece se o Supremo errar? Mas o que acontece se a corte errar? Alguém deve ter o direito de cometer o último erro, disse Barroso. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Essa matéria do Times, ela mais parece descrever o império galáctico do imperador Palpatine do que um tribunal. Essa frase do Barroso deve causar arrepio a qualquer pessoa séria. Alguém deve ter o direito de cometer o último erro. Eu não acho que tenhamos errado, mas a palavra final é da Suprema Corte. Ou seja, o Barroso tomou para si, para o Supremo, a palavra final sobre todos os assuntos do Brasil, não importam quais sejam. E o povo que se dane. Esse sentimento de que o Supremo é a última palavra em tudo se tornou absolutamente enraizado na cabeça desses caras, desses ministros, desses caras que se consideram semideuses intocáveis no Olimpo. A prova disso são as declarações recentes do Gilmar Mendes, de que o Supremo poderia até mesmo analisar a validade do impeachment de ministro da própria corte. Ou seja, quem decide sobre o impeachment de ministro do Supremo é o próprio Supremo. Esses caras se tornaram ditadores. E eles não têm medo de admitir. E a coisa está tão bizarra que agora até mesmo a meca da esquerda, o veículo mais de esquerda que a gente pode imaginar, que todos eles usam como padrão ouro, o The New York Times, decidiu escrever uma matéria gigante sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Gente, para quem não lembra, o New York Times foi o jornal que inaugurou a censura global, inaugurou com as matérias da Cambridge Analytica. O New York Times é o jornal do establishment de esquerda e que até agora ficou calado sobre o Alexandre até agora. A última matéria deles relevante sobre o Brasil tinha sido sobre o Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que ninguém tira da minha cabeça que não foi serviço dado da CIA. O correspondente, aliás, do New York Times, que escreveu a matéria sobre o Bolsonaro na Embaixada, é o mesmo que escreveu agora essa matéria contra o Supremo. Esse é o sujeito que tem vídeo cantando e dançando parabéns com a ministra da Cultura do Lula. Ora, para esse cara, o Jack Nickas, fazer uma matéria dessa, que eu considerei, óbvio, eu tenho divergências, mas considerei correta, justa do ponto de vista jornalístico. Ora, alguma coisa tem que ter mudado. E aí você começa a juntar os pontos. Ora, o jornal padrão do establishment está atacando o Moraes. Ora, o Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou Moraes. A Embaixada Americana criticou Moraes. O Congresso americano passou a lei da cassação de vício na CCJ com o voto dos democratas. Seria muito você imaginar que os agentes que deram suporte e levaram o Alexandre a ter esse grau de poder, e eu já expliquei detalhadamente como isso aconteceu no Paulo Figueiredo Show, será que esses agentes não estão recuando? E eu reitero o que eu vou dizer aqui, eu já disse isso, muita gente me pergunta. Eu não sei se pela Folha de São Paulo ou não, mas eu aposto, e isso estou colocando a minha reputação em jogo,
mas por confiança, eu aposto que o Glenn Greenwald vai lançar mais de uma continuação da série da Vaza Toga com os 6 GB lá do pendrive. Pendrive. Eu tô apostando isso aqui ao vivo. Eu erro pouco, né? Então vocês não se enganem. Essa história de que o Supremo tem credibilidade, isso é coisa do Brasil. Claro que tem os idiotas que batem palma. Mas, na verdade, a gente sabe que nem no Brasil eles têm credibilidade. Apesar da mídia, da Globo, hoje em dia, basicamente da Globo, fazia parecer que sim. O que a gente está vendo é a erosão da imagem do suporte do Supremo Tribunal Federal, inclusive no exterior. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas, nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar, mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. Você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos, nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar.